Pessoal, então eu vou falar sobre este é o tema que o João Marcos mencionou. É um trabalho em coautoria com a Gabriele e com Nicola Suave. Então eu vou começar o que a gente entende por princípio de continuação única. Então aqui no trabalho em questão, a gente vai considerar U como sendo a solução de uma equação elíptica de segunda ordem no domínio ômega. E do que trata o princípio de continuação única? Essencialmente, a mensagem dele é: você tem U, então a solução do EDP, e suponha que ela se anule de uma forma especial localmente, em ômega, tá certo? Localmente, isso pode ser pontualmente num ponto ou num subdomínio, tá certo? Então, a continuação única diz, olha, se ela se anula, tá certo, dessa forma especial, necessariamente ela tem que ser zero, ou seja, é uma única forma de continuá-la, de forma trivial, tá certo? Então, é essa a essência da mensagem de princípio de continuação única. E a gente temos, então, três versões de princípio de continuação única. A versão fraca, que a gente fala, é quando a função se anula num conjunto aberto, portanto, numa pequena bola. Então, ela se anula numa bola, tá certo? Ela satisfaz uma equação ou uma inequação de segunda ordem, tá certo? Uma EDP elíptica de segunda ordem, uma inequação elíptica de segunda ordem, né? Vamos falar assim. Então, se ela se anula numa bola, então ela tem que se anular no domínio todo, tá certo? Então, essa é a primeira versão. A forma forte do princípio de continuação única, vamos dizer, o resultado é mais forte, tá certo? Vamos entender assim. Então, se a função se anula tem uma ordem infinita de anulamento em um ponto, tá certo? E aqui eu coloco, faltou um pause aqui, perdão. A gente diz que a U se anula, que tem um anulamento de ordem infinita no ponto x0, se existir uma potência epsilon positiva, tal que vale essa integral, tá certo? Essa estimativa, tá certo? Ou essa ordem de ser pequeno, tá certo? Para U em torno, integrando em bolas em torno de x0. Então, esse é o anulamento forte. Isso aqui é um O pequeno de RK para qualquer K positivo. Então, a primeira versão é anulamento numa bola, num aberto. A segunda versão é anulamento muito forte em um ponto. E a terceira versão é o que a gente chama de boundary, o princípio de continuação única na fronteira, tá certo? É quando a gente pede, algumas pessoas gostam de chamar isso de problemas superdeterminados, tá certo? Então, vanishing, é o anulamento de U e também do seu gradiente numa parte da fronteira, tá certo? Então, no nosso entendimento, tá certo? São essas três versões e todas elas implicam no anulamento. Se a U cumpre uma desse tipo de anulamento, a gente diz que temos um princípio de continuação única quando a gente consegue provar, então, que a função é nula, necessariamente nula, em todo o domínio. Tá certo? Então, é disso que trata o nosso artigo. E o que eu gostaria... eu gosto de contar essa história, tá certo, da nossa motivação. A Gabriele fez um doutoramento, João Marcos esteve na banca dela, fez um excelente doutoramento na PUC do Rio, veio fazer um pós-doutoramento em São Carlos, e aí a gente começou a pensar em problemas, tá certo? Talentosa desde seu doutoramento, tá certo? Natural da Gabriele, o talento, e ela... Aí a gente falou, vamos pensar num problema quente, certo? Então, tem uma conjectura muito famosa, que é chamada de Lanianden Conjecture, que é a não existência de solução
para esse sistema hamiltoniano que vocês veem aqui, quando o P, ele é... Aqui tem um erro. Aqui é a hipérbole crítica. Quando ele está abaixo da hipérbole crítica, tá certo? Ou quando a gente tem uma desigualdade maior ou igual aqui, tá certo? Um lugar de igual, maior ou igual, tá certo? E, tá certo? Superlinear. Então, a não existência de solução para esse problema aqui. Isso é uma conjectura que já tem longa data, tá certo? Caso soluções parciais para a conjectura foram publicadas no Duke, no Advances in Math, para dimensões 3 e 4, tá certo? Mas o problema continua em aberto aí. E eu diria que para a gente da escola do Di-Jairo, em particular, quando eu olho para esse sistema hamiltoniano, tá certo? Vem o Di-Jairo, que é um dos primeiros pesquisadores aí que trabalharam nessa área, e a hipérbole crítica, a gente sempre gosta de atribuir ao Di-Jairo a contribuição aí da detecção da noção de criticalidade para o sistema, não só ele, mas também Mitidieri, Bullshot e Van der Vorst, certo? São mais ou menos na mesma época aí. E então, eu diria que há um bom tempo essa conjectura aí está proposta e conhece-se muito pouco sobre a solução. Então, conversamos com a Gabriele, a gente começou a pensar sobre o assunto, e a versão dual disso aqui, tá certo? É a não existência, quando a gente lembra do problema escalar, a equação de Lanienden, tá, a equação de Lanienden você tem Guidas e Spruck, né? E você tem não existência no subcrítico em todo Rn, e em domínio star-shaped é não existência no supercrítico, né? Então é a versão dual. Quando a gente vai para um domínio limitado, a gente considera o mesmo sistema, e quando o P, a potência P, que é supercrítica, é quando a desigualdade é estrita, o crítica é quando a igualdade. Então, a gente pensou, olha, mesmo este problema está em aberto, certo? Da gente resolver. A gente começou atacando aí o problema no Rn, tá certo? Pensamos simultaneamente nisso aqui. E a história é o seguinte, a gente começou a tratar do problema, vimos que já haviam resultados antigos, tá certo? Lá apresentados pelo Mitidieri, da não existência de solução com sinal. Se a solução U e V, o par U e V, é positivo ou é negativo em ômega, então já se sabia que o problema no crítico ou no supercrítico, assim como para a equação de Lanienden, tá certo? Usando a identidade de Poujade, o problema não tinha solução. Mas a não existência de solução não trivial, ou seja, solução que possivelmente troca de sinal, não foi resolvido ainda. É um problema em aberto, tá certo? A gente apresentamos algumas contribuições aqui, mas o problema geral está em aberto. Então, é a não existência de solução não trivial para esse sistema, no caso crítico e supercrítico. E aí a gente começou a pensar sobre o problema. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando ômega é um domínio limitado e star-shaped, a gente quer provar que este sistema aqui, não tem solução quando P e Q o par P e Q está sobre esta hipérbole ou acima da hipérbole, nessa região aqui em cinza ou na região linhazinha em vermelho. Tá certo? Então, este é o problema que a gente começou lá há 3 anos atrás a trabalhar aqui em São Carlos. E aí a gente, vamos ver, a gente discutiu e a gente, quando a gente olhamos para a equação de Lanienden e aplicamos a identidade de Poujade, a gente vê o seguinte, né? Esse termo aqui é maior ou igual a zero. Se o domínio é star-shaped, estrito star-shaped, né? Ou seja, que esse produto interno é estritamente positivo, é star-shaped em relação ao zero, tá certo, pessoal?
Então, o que, que a gente tem? Isso é positivo, isso é maior ou igual a zero, porque é algo elevado ao quadrado aí, o módulo, norma, tá certo? Do vetor ao quadrado. E quando a gente olha para o lado de cá, quando P mais 1, ou P é supercrítico, a gente tem essa desigualdade, então isso fica negativo, isso é negativo. Então, a identidade de Pohojaev diretamente implica na não existência de solução. Há um pequeno detalhe extra no caso em que o problema é crítico. No problema crítico, isso é zero. Certo? Então, do lado de cá é zero. Então, e como isso é estritamente positivo em todo ponto, e a igualdade é zero, quer dizer que o gradiente se anula também no bordo. Então, quando a gente olha para essa equação, a gente tem o quê? U se anulando no bordo e o gradiente de U também se anulando no bordo. Então, essa é a versão do princípio de continuação única na fronteira, tá certo? E é das três versões que eu mencionei para vocês no início. Então, a gente falou, opa, tá. Aí a gente começou a investigar, olha, realmente há uma lacuna aí, tá certo? Então, para tratar, estudar essa conjectura de Lanienden, tá certo? A versão dual em domínio limitado, a gente precisa passar pelo princípio de continuação única. Essencialmente é aquilo que a gente faz em matemática, né? De repente você coloca um problema e é o seu grande desejo de resolver, que você sabe que deve resultar em publicação em veículos de excelência, mas aí você nem sempre consegue resolver. A gente ainda não resolveu, quiçá resolveremos um dia, mas surgem subprodutos, né? E foi o que a gente, tá certo? A nossa estratégia intermediária, tá certo? Vamos então para o princípio de continuação única para sistema e assim a gente procedeu, né? Então, existe a versão da identidade de Pohojaev também para sistema, tá certo? Isso é uma identidade do Pucci e Sherin, tá certo? E também no Mitidieri, eles têm identidades bastante gerais, que incluem aplicações de sistemas. Então, quando a gente usa essa identidade, para o caso do sistema, tá certo? Que eu, em domínio limitado, tá certo? Que eu mostrei para vocês, a gente tem essa identidade aqui. No caso aqui, para simplificar, eu já considerei o caso em que ômega é uma bola centrada na origem, tá certo? Então, a gente tem essa identidade aqui. E aqui, assim como nesse probleminha aqui de Lanienden, no problema escalar, a gente percebe a ligação entre identidade de Pohojaev e o expoente crítico de Sobolev, tá certo? Tá aqui, 2n sobre n menos 2, tá certo? Aparece aqui e vai determinar o sinal deste termo. Aparece exatamente aqui também a versão envolvendo a hipérbole crítica. Então, se o problema é supercrítico, estritamente supercrítico, estamos estritamente acima da hipérbole, isso tudo aqui é negativo. Portanto, isso é menor ou igual a zero, tá certo? Se você sai com uma solução não trivial, o que acontece? Isso é estritamente positivo. Estritamente positivo, então, isso multiplicado por algo negativo é negativo. Então, essa integral é negativa. Então, o que acontece? No caso da equação, a gente já sai diretamente que o gradiente de U é zero. Aqui o que a gente vai ter é uma relação com o sinal, tá certo? A gente não sabe a priori o sinal do gradiente da derivada normal de U e a derivada normal de V, esse produto interno aqui, tá certo? Aqui é o produto, né? Então, o que acontece? Será que a gente sabe o sinal? Porque se isso for positivo, a gente olha para cá, imediatamente a gente tem uma resposta para a não existência de solução, tá certo? Neste caso. Mas a pergunta, então, o que acontece, o que torna o problema, vamos dizer, um passo mais difícil do que a equação, é tratar do sinal, deste sinal aqui. E o que acontece? Como eu disse para vocês, o Mitidieri,
já havia mostrado a não existência de solução positiva para esse problema, porque quando U é positiva, e V também é positiva, então o que a gente tem aqui? Menos Laplaciano de U positivo, e U igual a zero no bordo. A gente, então, pode usar o lema de Hopf para garantir que o quê? A derivada normal de U é estritamente negativa na fronteira, assim como a derivada normal de V. E, portanto, no caso em que U e V são positivas, isso é imediato. Tá certo? Então, a prova de... E a mesma análise vale quando U e V são negativas. Tá certo? Então, a não existência no supercrítico. Temos também o caso crítico, tá bom? Que eu vou mencionar. Então, no crítico ou no supercrítico, a gente tem isso aqui. Então, para solução positiva, a gente chega na contradição e, portanto, não tem solução. O problema é, e se U e V trocam de sinal? E eu vou adiantar para vocês aqui qual é o grande problema nessa análise, e isso está conectado também com a palestra quem acompanhou, conseguiu ver a palestra da Ângela Pistoia no colóquio semana passada, onde ela estava construindo soluções que se concentram para o sistema. A Ângela tem trabalhado muito nisso, e ela também, no caso escalar, na equação, ela prova soluções que se concentram, se concentram tanto positivamente quanto negativamente, tá certo? São soluções que trocam de sinal e que explodem e que vão concentrando num único ponto. O problema é muito mais difícil para o sistema, ela não consegue fazer isso para soluções que trocam de sinal. E por que o problema aqui, para não existência de solução, para solução que troca de sinal, esta é a mensagem. Uma principal dificuldade do problema é que a gente não consegue controlar ou estabelecer uma relação entre os conjuntos nodais da U e a V. Porque o conjunto onde U e V se anula não é necessariamente igual. E, portanto, o sinal, elas também a mesma observação é que o U e V não tem mesmo sinal em todas as regiões. E, portanto, a gente não consegue, tá certo, responder para, tá certo, saber deste sinal. Se tivéssemos essa resposta, pronto. De imediato a gente resolveria a não existência. E daí a gente começou a tratar, e o que a gente consegue fazer, conseguimos fazer, é que no caso de solução radial, isso aqui é verdade. Então a gente conseguiu provar que no caso que não existe solução radial no caso para o sistema, no caso crítico ou supercrítico, tá certo? Porque uma solução radial não trivial do sistema cumpre necessariamente essa desigualdade. E então a gente usa apenas uma identidade que já foi apresentada há 40 anos atrás. Tá certo? Então, como eu disse, solução positiva ou negativa já tinha sido respondida há muito tempo. No caso escalar, tanto positiva, solução arbitrária, não trivial, que troca de sinal positiva, justifiquei por quê, também já estava resolvido. E a nossa contribuição, como eu disse, é no caso de soluções radiais para o sistema. Tá certo? E a gente faz, mérito da Gabriele aí, da preparação dela, a primeira palestra, eu já ministrei essa palestra em uma ocasião, mas quem preparou a primeira vez a palestra foi a Gabriele, tá certo? Então, mérito da Gabriele, que a gente... os nossos resultados são provados para operadores não lineares bem genéricos, tá certo? Que satisfazem esse tipo de propriedade aqui. Aqui nós temos os operadores de Pucci, tá certo? Então, essas são hipóteses clássicas aí
pessoal que trabalha com problemas operadores não lineares, tá certo? Pule não linha, né? E na exposição eu prefiro fazer aí para o Laplaciano, tá certo? E mesmo para o Laplaciano, operador Laplaciano, nossos resultados são originais, tá certo? E o teorema é o seguinte, né? O nosso, então, princípio de continuação única no contexto de soluções radiais para sistemas. Então, considere a bola por simplicidade, tá certo? Não é por simplicidade, não. Considere a bola, porque a gente está com solução radial. E para qualquer alfa e beta, é só para dizer que a gente inclui também o problema de Henon aqui, e P e Q positivo com P vezes Q maior que 1. E considere uma solução de viscosidade radial desse sistema no sentido assim, C1, com a regularidade C1. Tá certo? Então, se U de R e V de R, se U e V se anulam no bordo da bola, e a derivada de U também é zero no bordo, ou a derivada de V é zero no bordo, então a gente tem uma continuação única para dentro do domínio, tá certo? A U e a V devem ser identicamente nulos, tá certo? E por que o nosso interesse, digo para vocês, por que o nosso interesse em provar esse teorema aqui é lembrando que, ó, no caso escalar, a prova de não existência de solução no caso crítico tem esse princípio de continuação única na fronteira, tá certo? Quando você pede o anulamento de U no bordo e também a derivada de U no bordo é zero, tá certo? Então, essa é a primeira contribuição, tá certo? E, na verdade, a prova do resultado segue tá certo? De um resultado um pouco mais geral, tá certo? E que eu vou apresentar aqui. E, por questão didática, a gente coloca isso aqui para deixar claro que é um princípio de continuação única, né? Mas a prova é esse resultado mais geral, tá certo? Segue desse resultado mais geral. Então, seja ômega uma bola ou um anel, tá certo? E considere uma bola de centro zero e raio R, de forma que a fronteira é uma bola concêntrica ao domínio ômega, tá certo? Com o mesmo centro. Vamos pensar que o centro é o zero sempre, tá certo, pessoal? E de forma que a fronteira dessa bola esteja contida no fecho de ômega, tá certo? Ou seja, a fronteira aqui pode ser parte da fronteira do domínio aí original. Então, seja U e V uma função de classe C1, tá certo? Dentro aí do domínio, mas que é contínua até o bordo, e uma solução de viscosidade, no sentido de viscosidade, desse sistema aqui, que a gente está tratando. Tá certo? Com alfa e beta maior ou igual a zero, P Q positivo, com P vezes Q maior ou igual a 1. E U e V, olha aí, a gente pede U e V igual a zero no bordo de ômega, e também U de R igual a V de R igual a zero, tá certo? Então, o que acontece? Então, a gente tem essa condição. Ou R é um zero isolado de U e de V, por algum lado, e neste caso, vale isso aqui. E olha, esse é o nosso desejo, lembra, pessoal, para resolver o problema? Tá certo? Isso aqui. E o produto das derivadas, no caso radial, tá certo? Isso aqui a gente pode falar que é a derivada de U, tá certo? No bordo aí, e a derivada de V no bordo, porque U é a função de uma variável, né? A variável radial. Então, vale isso aqui, que é o que a gente precisa, ou, tá certo? Se o R não for isolado, então, necessariamente, U e V é zero, tá certo? Então, a gente tem a continuação única, tá certo? Aqui. Então, essa é a mensagem. E o que eu queria... Deixa eu só lembrar aqui o que tinha vindo agora. Tá, vamos continuar aqui. Muito bem. E como que a gente faz? Qual é a ideia da prova disso aqui, pessoal? Então, olha, o primeiro passo, veja, repetindo,
O que a gente vai provar é quando R, no caso em que R é um zero isolado, tá certo? Para ambas U e V, como que a gente prova essa primeira linha? Eu não vou dar ideia aqui nos slides, porque é muito simples. A gente vai conseguir usar princípio de máximo, tá certo? A gente vai brincar essencialmente, olha, pegue o primeiro zero de U e V, já que é isolado, tá certo? Então, U e V vão ter sinal aí, é só para dizer, tem sinal, e necessariamente elas precisam ter o mesmo sinal, e claro que o que vocês estão vendo aqui vai ser o lema de Hopf, tá certo? Que a gente vai conseguir fazer aí, tá? Então, é essencialmente argumento simplesinho lá de equações, de segunda ordem, baseado no lema de Hopf e princípio do máximo forte, tá certo? Para garantir que U e V tem o mesmo sinal aí, já que os zeros são isolados, tá certo? E no caso que o zero não é isolado, então essa é a parte forte, original tá certo? Com argumentos mais originais do problema, do trabalho, é provar que U e V é identicamente nula em ômega. Tá, e qual... Então a gente vai devagarzinho, tá certo? O primeiro passo é, vamos mostrar que U e V se anulam pertinho aí da fronteira. Olha aqui, a gente está, então, considerou a bola BR e no complementar da bola BR menos epsilon, tá certo? Então, ou seja, uma vizinhançazinha por dentro aí da fronteira de BR, a gente vai garantir o anulamento. E, tá, e qual é a essência? Agora eu me lembrei do resultado, o comentário principal que eu deveria ter feito aqui. E aí vou entregando os ouros, tá certo, pessoal? Tem uma série de problemas em aberto nessa direção. O primeiro problema em aberto, eu falei, é a conjectura de Lanienden, depois a não existência de solução em domínio limitado. E o que acontece? Os princípios de continuação única, eu me lembro quando discuti com o Djairo a primeira vez, princípio de continuação única, a versão mais simples, tá certo? Como esse anulamento num domínio, as pessoas começaram a investigar sobre se existem autofunções que podem ter esse tipo de anulamento. Essencialmente, são para problemas lineares. Num problema superlinear, vamos olhar para cá. Problema linear com coeficiente variável, vamos dizer. Quando a gente tem essa equação aqui, e a gente está num problema superlinear, P maior do que 1, então, este termo aqui, módulo de U elevado à potência P menos 1, a gente pode ver ele como um multiplicador, tá certo? Então, este a gente pode enxergar como sendo menos laplaciano de U, igual chamar esse termo aqui de A de x vezes U. Então, é um problema linear, tá certo? Então, esses princípios de continuação única foram provados, tá certo? Originalmente para problema linear e, portanto, para problema superlinear, tá certo? Porque a gente pode ver isso como multiplicador, que eu falei para vocês. E ele esteve muito tempo em aberto para problemas sublineares, quando P é menor do que 1. E a gente tem aqui no nosso aqui no sistema, a noção de superlinearidade, pessoal, é o que está acima dessa hipérbole azul, tá certo? Então, o nosso problema, tá certo? Vamos dizer, e na hipérbole azul seria o problema homogêneo, que seria o correspondente ao linear aí para equação. Então, os nossos resultados a gente consegue provar o problema no superlinear ou neste, vamos dizer, homogêneo aí, que entendam como a versão para a equação linear. Como eu disse para vocês, muito recentemente, o Vett e o Nicola Suave provaram princípio de continuação única para problemas sublineares, tá certo? Quando P é menor que 1, que a gente não consegue aí usar as ferramentas clássicas aí
Caffarelli, Friedman, tá certo? E muitos outros aí. Mas, então, nós estamos investigando, então, continuamos aí trabalhando com Gabriele, embora está engavetado aí, porque o problema parece ser bastante difícil, é provar o princípio de continuação única para sistemas, no caso sublinear, que é essa região aqui, tá certo? Abaixo da hipérbole azul. Tá bem? Também é um problema, acho que bastante relevante, que a gente está tratando aí, e que mostra-se bastante desafiador, e eu gostaria de salientar que os argumentos do Nicola e do Tobias Vettel para provar o princípio de continuação única no caso sublinear, eles são baseados em processos que a gente chama de monotônicos, tá certo? E que não funcionam, é muito complicado a versão para o sistema de Lanienden, tá certo? A gente, justamente devido a essa, em particular sobre os conjuntos nodais, esse controle aí, é muito difícil uma possível análise, tem se mostrado difícil essa análise para sistemas, tá certo? No caso sublinear. Muito bem. Então, qual é a ideia da prova desse item 2 aqui, tá certo? Então, vamos lá. Como eu falei, a gente começa devagarzinho. Então, a gente tem a gente define um operador auxiliar, tá certo? Que aqui está aqui, mais bem comportado que esse aqui, tá certo? E a gente tem, então, esta desigualdade aqui, essa é a equação, e a gente tem essa desigualdade aqui, tá certo? E o que acontece? E aqui aparece, essa é a hipótese, tá certo? Quando a gente está nesse caso mais geral, a gente consideramos até casos mais gerais que esse aqui, mas a gente tem essa desigualdade, e veja, a gente pode supor que U e V são menores ou iguais a zero aí na fronteira. O argumento é bastante delicado, pessoal, então eu não vou colocar todos os detalhes, mas eu quero mostrar a essência. O que nos chamou bastante atenção, em particular todo o mérito da Gabriele, tá certo? A gente conseguiu, de forma um tanto quanto original, usar as chamadas estimativas, tá certo? Desigualdades ABP, tá certo? Para esse sistema e um processo de iteração para fazer aparecer a hipótese de superlinearidade, tá certo? Então, isso aqui, olhando para o sistema, a gente temos essa desigualdade aqui, que é a BP, e aí a gente consegue iterar, tá certo? Quando a gente coloca aqui, eu tenho isso aqui, eu posso colocar, então, usar isso aqui, e a gente vai fazer aparecer a potência P vezes Q, tá certo? Quando eu coloco uso essas duas aqui, esse P aqui vai multiplicar com esse Q, e eu tenho, portanto, essa desigualdade. E olha aqui, como o problema é superlinear, tá certo? Eu posso, ou linear, eu posso tirar e isso fica limitado. E aí, o que eu vou fazer? Por que a hipótese de um domínio pequenininho? Tá certo? Porque eu vou conseguir, essa minha região vai ser bem fininha, de forma que essa medida aqui, com essa potência e essas constantes universais aqui, tá bom? Eu vou escolher de forma que ela seja menor do que 1. E, portanto, dessa desigualdade, tá certo? Eu olho para cá e isso é menor do que 1, eu vou conseguir inferir que, então, V necessariamente é menor ou igual a 0 em toda a região, tá certo? E a gente argumenta, e depois, com o princípio de máximo, aí entra o princípio de máximo, a gente consegue provar que, na verdade, a U e a V é necessariamente 0 aí, num domínio pequenininho, tá certo? E a gente pega epsilon estrela, o supremo desses epsilon, tal que U e V é 0, tá certo? E nossa vontade é provar, o objetivo, tá certo? Para concluir a prova, é que
esse epsilon estrela é necessariamente R, certo? E tá, esse é um princípio aí de, vamos dizer, bastante natural nos argumentos desde nosso curso de análise, tá certo? E tá. E daí o que eu quero, um contra-exemplo aqui é no caso sublinear, tá certo? Que a gente, uma afirmação semelhante não pode ser verdadeira no caso sublinear quando a gente trabalhar com problemas desse tipo, tá certo? Mas aqui, observe que aqui a gente tem um sinal contrário, tá bem, pessoal? Tá certo? A gente coloca aqui, o nosso problema aqui é sempre do tipo menos Laplaciano de U, tá certo? E aqui quando a gente coloca o Laplaciano de U, tá certo? Aqui, então a gente tem as soluções do tipo dead core, tá certo? Então a gente tem um pequeno problema nesse tipo de argumento no sublinear, tá certo? Em particular o Damião, tá certo? Tem resultados recentes aí nessa direção. Aí, então, aqui, o que eu dei a ideia aqui para vocês, pessoal, e acho que a parte original do problema é, como eu disse, usar a ABP, tá certo? E esse processo de iteração e fazer aparecer com isso a hipótese de superlinearidade, tá certo? Porque se nesse sistema tivéssemos ambas as potências P e Q maior do que 1, a gente poderia usar aquilo que já era conhecido para a equação. Tá bem? Então, mas no contexto de sistema, como eu tinha mostrado aqui para vocês, a gente quer trabalhar em toda essa região aqui. E não apenas num triângulozinho aqui, a gente colocar P maior do que 1 e Q maior do que 1, tá certo? Seria um triângulo aqui. Então foi esse processo iterativo que a gente conseguiu fazer, e baseado na ABP. E daí a gente tem a versão não radial. No contexto não radial, o que a gente conseguiu fazer? A gente tem a versão, então, pensem sempre o Laplaciano, tá certo? E o protótipo tenham em mente aí o sistema envolvendo potência pura, tá certo? Sistema Hamiltoniano, tá certo? Para simplificar, tá bem? Então, a gente diz, eu vou repetir aqui, que U se anula de ordem infinita no ponto x0 se a gente tem essa estimativa aqui para qualquer K positivo, tá certo? Quando R vai para zero. Então, o nosso teorema é, seja U e V em W2M uma solução desse sistema aqui, tá certo? Com essa condição de regularidade aqui. Se ambas U e V se anularem com ordem infinita em algum ponto, então U e V é identicamente nula em ômega. Tá certo? Então, esta é a nossa versão forte, tá certo? Segundo a nomenclatura clássica aí, então a gente tem um princípio de continuação única no sentido forte. Tá bem? E qual a ideia da prova, para eu não passar muito tempo? A gente usa, então, resultados clássicos de Caffarelli e Friedman, tá certo? Que falam, é aquilo que eu falei para vocês. A teoria clássica do princípio de continuação única, que é baseada, tá certo? Depois de algum tempo, uma das formas é usando esse lema aqui de Caffarelli e Friedman, tá certo? Que valem quando U e V, quando U é uma solução que se anula no ponto, o problema é superlinear ou linear, e você usa, por exemplo, aqui a gente vai pensar que U está se anulando no zero, tá certo? E você tem, então, usa o teorema do valor médio, tá certo? Desigualdade do valor médio, tá certo? Para controlar, então, já que U se anula em zero, então U elevado à potência beta é controlado por módulo de x a beta, tá certo? Então, olhem, eu peço para vocês olharem para isso aqui, pensando na equação linear ou superlinear, combinado com a desigualdade do valor médio aí, do Rn, que a gente sabe, tá?
E então ele dá uma caracterização. Se a U satisfaz essa desigualdade elíptica, certo? Com uma certa condição aí, então U pode ser decomposto na forma de um polinômio harmônico com este grau aqui e uma função gama que tem um bom anulamento, tá certo? E aí, qual é a essência do argumento? Quando a gente pede que uma solução de equação elíptica ou do nosso sistema tem um anulamento forte, é para dizer, para garantir no argumento, que este polinômio necessariamente é zero. E, portanto, a gente fica com U, com este anulamento aqui. Então, a gente já ganha. E olha a essência aqui, pessoal, do argumento, e que é um processo iterativo. Você tem U se anulando pontualmente no zero. Pense no problema superlinear. Então, você tem essa desigualdade elíptica para U. Usando essa decomposição de Caffarelli e Friedman, combinada com o anulamento forte da U, a gente garante que P é zero e, portanto, U tem um anulamento de ordem beta mais 2. Está entendendo? Então, é essa a essência do resultado de Caffarelli e Friedman. E quando você vai iterando isso, U vai anular como qualquer potência, tá certo? E, no limite, quer dizer que U é identicamente nulo, tá certo, pessoal? É essa a essência do argumento. Eu sempre gosto das minhas palestras de evitar a parte técnica, tá certo? E normalmente a matemática que eu faço às vezes tem pouca tecnicidade, tá certo? E eu gostaria de dizer que esse uma parte extremamente engenhosa, e eu gosto sempre de dar mérito às pessoas aí. O Nicola, a Gabriela é testemunha aí, foi muito importante, né? Foi aí que a gente estava trabalhando com isso, estávamos tendo um pouco de dificuldade, tínhamos avançado consideravelmente, mas a gente estava sofrendo, tá certo, para concluir a coisa. E daí a gente viu que o Nicola tinha publicado esse artigo recentemente, encontramos com ele num evento e falamos, Nicola, estamos tratando sobre isso. Você tem trabalhado aí esse método iterativo aí e, e na parte superlinear, a gente está nesse caso simples aí na parte superlinear, simples, tá certo? Na parte superlinear, e ele nos ajudou muito. Mas eu diria que é muito engenhoso fazer aparecer, e é um processo cansativo, se vocês olharem no artigo, certo? A gente tem que fazer iterações, tem uma sequência de potências, faz um monte de conta, usa essencialmente infinitas vezes essa versão aqui do Caffarelli e Friedman, e não é só usar infinitas vezes como a gente usa para a equação, tem uma parte de essa combinação do sistema que tem essas duas equações e saber gerir isso, tá certo? E usar a hipótese de superlinearidade, tá certo? Então, é bastante engenhoso. Quando eu falo que o problema assim, sinto confortável de falar que é difícil, dando crédito à pessoa que fez, tá certo? Então, por isso que diria que Nicola nos ajudou muito aqui e eu acho que tem grande mérito aí, tá certo, matematicamente, porque são contas altamente, certo, não triviais, eu diria, para descobrir um padrão aí, tá certo? A sequência correta aí de potências, tá certo? Então, bastante engenhosa a ideia. O que eu quero dizer depois de muita conta, a gente faz aparecer aí, então, P vezes Q, tá certo? Aqui, principalmente, aqui nesse termo aqui, e lembrando que norma de x é pequena, a gente tem esse termo ruim aqui, mas a gente consegue daí estimar, tá certo? A gente começa, então, novamente, a gente vai começar numa região localizada, pequenininha, porque a gente vai ter que controlar esse negócio aqui que a priori vai para infinito. A gente tem um anulamento aqui, mas isso vai para infinito, então a gente tem que controlar, então a gente vai tomar x suficientemente pequeno. E aí a gente tem uma estimativa assim, e como isso vale para todo K, pessoal, olha aqui para vocês perceberem aqui. Então, isso é um número positivo, tá certo? Isto é um número
positivo, tá certo? Mas aqui, ó, mas vejam aqui, isso, quando K vai para infinito, isso é linear. Aqui, como P vezes Q é maior do que 1, isso aqui é uma potência. Isso aqui é positivo porque P vezes Q é maior do que 1. E, olha aqui, esse termo é negativo. Então, a gente tem um coeficiente negativo e a gente tem P vezes Q elevado à potência K aqui. E, claro que isso ganha desse termo linear aqui. Certo? Então, é bastante engenhosa o argumento aqui, tá certo? E, portanto, U se anula numa bolinha pequena. Usamos a equação V também vai se anular numa bolinha pequena. E, para finalizar, tá certo? A gente usa um argumento de conexidade, tá certo? A gente já sabe que U se anula numa vizinhançazinha do zero, tá certo? E esse conjunto aqui, ele é aberto porque a gente começou com anulamento forte, conseguimos provar que ele anula numa bolinha em torno desse ponto. Aí você pega um ponto na fronteira, as soluções são contínuas, então ela vai anular forte nesse ponto, aí você consegue colocar a bolinha. Então esse cara aqui nasce naturalmente aberto e depois a gente vai provar que ele também é fechado. E por isso que aí a gente está no domínio e a gente consegue terminar a prova. Pessoal, então eu só queria, vou pular um pouquinho, a gente tem essas consequências aí, o weak, o princípio de continuação única fraca, tá certo? De fronteira. E tá. E o problema em aberto, como eu disse para vocês, é a não existência aqui para solução não necessariamente radial, tá certo? E que troque de sinal para esse sistema. Então, com esse na versão radial, pessoal, eu queria dizer para vocês que os nossos princípios de continuação única nos ajudaram a provar a não existência de solução radial para esse sistema, no caso crítico ou subcrítico, num domínio ômega estar cheio. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. É essa a mensagem que eu queria passar para vocês.